R$ 34 mil na bolsa de um adolescente de 13 anos. O dinheiro seria utilizado para comprar drogas, mas a polícia recebeu uma denúncia anônima. A menor e outras 2 pessoas foram parar na delegacia. Carro com placa de São Paulo é apreendido na UFES. Dentro do veículo, 23 quilos de crack. 2 homens que estavam no carro fugiram pelo mato. A Polícia Federal foi acionada. Suspeito de matar jovem durante festa é preso. Ele confirmou que atirou porque levou um fora da vítima, mas disse também que vingou a morte de um primo. Ex-namorado confessa ter assassinado cabeleireira no interior do estado. O corpo foi encontrado em uma cachoeira. Morte de operários faz Ministério do Trabalho paralisar obras da BR-101. 3 funcionários já morreram. Adolescente morre depois que a moto onde ela estava ter atingido uma vaca. Está na cadeia a quadrilha que aplicava golpes em concessionária de veículos. Denúncia: maioria dos motoristas de serviço de emergência do estado não passou por uma capacitação. O Ministério Público vai investigar a irregularidade. E os cuidados com os rins no dia de conscientização, um dado preocupante. A partir dos 60 anos, 5 de cada 10 pessoas podem apresentar problemas. A gente já volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A polícia apreendeu em Vitória R$ 34 mil que seriam usados para comprar drogas. Todo esse dinheiro estava na bolsa de uma adolescente de 13 anos. Ela estava com outro menor e um jovem que é apontado como chefe do tráfico. Os 3 suspeitos foram levados à DEACLE, Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei. Entre eles, uma menor de apenas 13 anos. Dentro da bolsa dela, a Polícia Militar encontrou quase R$ 34 mil em dinheiro. A ocorrência foi nesta tarde na Praça dos Namorados, em Vitória. Segundo uma denúncia anônima, o dinheiro encontrado com a adolescente seria usado para a compra de um carregamento considerável de drogas. Só que a Polícia Militar chegou antes que o negócio fosse concretizado. Os 3 até tentaram fugir, mas foram pegos pela PM. Um deles é Carlos Alberto de Jesus Araújo. Segundo a Polícia Civil, ele é o atual chefe do tráfico de drogas no bairro da Penha. Ainda em Vitória, mais de 20 tabletes da droga foram encontrados dentro da UFES. Tudo estava em um carro estacionado em uma área isolada da universidade. 2 homens fugiram pelo mangue. A droga foi encontrada neste carro com placas de Campinas, São Paulo. Os 23 quilos de crack foram divididos em tabletes. O carro estava neste local, perto do planetário da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras, em Vitória. A movimentação no local chamou a atenção dos vigilantes. Quando os vigilantes se aproximaram do carro, 2 homens que estavam no veículo correram. A Polícia Federal foi acionada e encontrou a droga dentro do veículo. Todo o entorpecente e também o carro foram apreendidos e trazidos aqui para a sede da Polícia Federal em Vila Velha. Nenhum suspeito foi preso. A Polícia Federal vai analisar as imagens das câmeras de segurança. A administração afirma que a polícia foi acionada pela segurança, que desconfiou do comportamento dos suspeitos. Os criminosos continuam foragidos. Está preso o suspeito de matar garota depois que levou um fora dela. Marcos Vinícius Silva de Jesus, de 19 anos, é, de acordo com a polícia, gerente do tráfico de drogas de Vila Nova de Colares. A confusão aconteceu em fevereiro, nessa rua. Jéssica Isidoro Vieira, de 18 anos, foi morta a tiros. Ela dançava quando foi abordada pelo criminoso. Não quis ficar com o acusado e acabou atingida. Em depoimento, a polícia, Marcos confirmou que matou porque foi rejeitado, mas afirmou também que aproveitou para vingar a morte de um primo que teria sido assassinado por um parente da estudante. Bandidos invadem ônibus e aterrorizam passageiros. Quase 50 passageiros estavam no coletivo no momento do assalto. O ônibus saiu do terminal de Laranjeiras e seguia para a Serra Sede. Marcelo Silva Andrade, Gildo Florindo, Leandro e um menor de 13 anos embarcaram no terminal e no meio do trajeto resolveram assaltar os passageiros. Eu tinha acabado de pegar o dinheiro também na empresa das férias, aí eu escondi o dinheiro na cintura e
tirei o celular e entreguei para eles. Para intimidar as vítimas, eles utilizaram esta pistola de vacinar gado. Mas quando se preparavam para fugir, acabaram detidos. A ação foi vista pelas câmeras do coletivo e a polícia chegou a tempo. Agora uma denúncia. Motoristas que dirigem veículos que prestam emergência não passam por curso de especialização no estado. O Ministério Público vai investigar a irregularidade. Setembro de 2013. 3 pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-101 na Serra. Elas estavam nesta van da Prefeitura de Aracruz. O veículo levava pacientes para uma consulta na Grande Vitória. O motorista, segundo testemunhas, dirigia em alta velocidade. Até um helicóptero foi usado no resgate às vítimas. Janeiro de 2014, uma ambulância da Prefeitura de Vila Pavão atropela 2 homens que estavam nesta moto. Foi na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. A ambulância, que avançou o semáforo, estava com o giroflex e a sirene ligados, mas não era uma situação de emergência. O paciente estava a caminho de uma consulta médica. Não havia urgência? Você acha que havia necessidade de ele vir nessa velocidade ainda com a sirene ligada? Mas o sinal tinha abrido. Acidentes como esses acontecem porque a maioria dos motoristas que dirige veículos de emergência não tem o curso de especialização para a função. É o que afirma o titular da Delitos de Trânsito, delegado Fabiano Contarato. Isso inclui policiais civis, militares, agentes de trânsito, agentes de escolta de presos, socorristas e bombeiros. Há 10 anos, todas essas instituições e esses motoristas estão em risco e estão conduzindo seus veículos de forma ao arrepio da lei, como manda as resoluções do CONTRAN. Olhar aí a fundo, né? Cada um, o Estado para. Se fosse cumprir a lei, pararia o Estado. Ainda segundo o delegado, há 10 anos a lei não é cumprida aqui no estado. É que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determina esse curso de especialização, é de 2004. O curso tem carga horária de 50 horas e para fazê-lo é necessário ser maior de 21 anos. É aí que entra mais um problema. A idade mínima para ingressar na Polícia Militar, por exemplo, é de 18 anos. Quando um jovem de 18 anos é aprovado, por exemplo, num concurso da Polícia Civil, Militar, no que seja, ele tecnicamente ele não pode dirigir viaturas. Por quê? Porque ele não tem a maturidade necessária, ele não pode fazer o curso, logo ele não pode estar conduzindo uma viatura, um veículo de emergência. A denúncia já está nas mãos do Ministério Público. O procurador de Justiça, Sócrates de Souza, disse que vai tomar as devidas providências. O agente público, ao prestar socorro a alguém, ele está primando pela vida. Nós vamos buscar as informações necessárias junto aos órgãos para que eles indiquem quais são os motoristas e quais são as carteiras que os habilitam a dirigir determinados tipos de veículos. A Secretaria de Segurança Pública afirma que não há obrigação para que as categorias façam o curso. Ressalta ainda que policiais militares e civis, além do Corpo de Bombeiros, já têm orientação para dirigir viaturas. A polícia realiza neste momento uma operação em Vila Velha. Policiais estão percorrendo vários bairros atrás de suspeitos. A ação é contra o tráfico de drogas e homicídios. Hoje à tarde, os policiais ocuparam a praça do bairro São Torquato. Várias viaturas participam da operação. O BME deve divulgar o resultado dessa ação agora à noite. Eles compravam pneus de caminhão por R$20 mil e revendiam pela metade do preço. Os golpistas foram detidos hoje. Os documentos e cheques falsificados garantiam à quadrilha as compras dos pneus que seriam revendidos. Valmor Fernando Carvalho, de 34 anos, Alexandre de Oliveira, de 32, Luiz Marcos de Castro, de 33 anos e Paulo Henrique Freire, também de 33, formavam uma quadrilha especializada em revender pneus e carros com preço bem menor do que compravam. Para ter os materiais, eles utilizavam impressoras profissionais, faziam documentos falsos idênticos aos verdadeiros. Para manter os detalhes parecidos com os originais, a quadrilha ainda tinha uma máquina para plastificar os papéis. Os cheques falsificados
também eram feitos por eles. O trabalho do grupo chegou ao fim nesta quarta-feira, no momento em que eles se preparavam para ir até Ibiraçu fazer a entrega dos pneus a um caminhoneiro de 49 anos. Uma guarnição percebeu a atitude suspeita do grupo em um posto de combustível na Serra. Ao revistar os veículos, a polícia encontrou os documentos falsificados. Do local, os PMs seguiram até a residência de um dos envolvidos, onde os pneus foram encontrados. Os pneus foram comprados em uma concessionária de veículos poucas horas antes da prisão. A compra custou cerca de R$20 mil. Os detidos foram levados para o DPJ da Serra e preferiram o silêncio. Eles foram autuados por estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Idoso aos 30 anos. Pois é, o rim, órgão responsável por filtrar os líquidos do corpo e retirar todas as impurezas, envelhece bem cedo. Então anote a dica: chegar à terceira idade com saúde e disposição é um investimento que começa na juventude. No porta-malas do carro de seu Gerdutras tem o segredo para aos 77 anos nunca ter tido um problema renal. Uns 2 litros por dia. Ou mais, tem vezes que vai até mais. Todo ditado eu boto 1 litro de pajala no congelador. Aí quando é meio-dia eu trago ele, tá congelado, ele vai derretendo e eu vou bebendo. Além da água, seu Fernando tem um outro trunfo para combater doenças renais: atividade física. Todos os dias faço 1h e 20 de caminhada, depois do trabalho, para ver se a gente fica um pouquinho mais por aqui. Por outro lado, não é difícil encontrar quem não se preocupa com os rins como deveria. Certo, Karen? Acho que eu devia tomar mais água. Faz muita atividade física? Não. Dia 13 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim. Uma data que tem mais a ser alertada que comemorada. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 10% da população mundial adulta tem problemas renais crônicos. A doença é silenciosa e, na maioria das vezes, só é descoberta quando já está em estágio avançado. Por isso, o melhor caminho para fugir dessa estatística ainda é a prevenção. Respeitar seus horários, alimentação saudável, ingerir bastante líquido, evitar os vícios, não fumar, não se automedicar e tomar bastante líquido, inicialmente. Ainda segundo o especialista, o cuidado com o rim não pode ser deixado de lado. O órgão é um dos que mais se desgastam com o envelhecimento do nosso corpo. A gente está vendo que as doenças existem e o rim, na maioria das vezes, é consequência de todas elas. Então, o cuidado com essas outras doenças, a hipertensão, diabetes, a desidratação, as infecções, o cálculo urinário, ele, com o passar do tempo, com o passar da idade, ele sofre consequências muito mais importantes, levando ao paciente, podendo levar o paciente até a insuficiência renal, a ter que fazer diálise, no caso. Numa prevenção mais específica da parte urinária, procure especialista e esse especialista vai solicitar uns exames básicos para poder tentar identificar inicialmente as doenças renais, que são eles basicamente uma creatinina, um exame de urina simples e uma ultrassonografia das vias urinárias. Pois é, dados da Associação Brasileira de Nefrologia também apontam que depois dos 60 anos, de cada 10 pessoas, 5 podem apresentar problemas nos rins. Então, alimentação saudável e muita água. Estão suspensas por determinação do Ministério do Trabalho as obras de recapeamento da BR-101. O motivo é a falta de segurança para os operários. 3 já morreram. A decisão do Ministério do Trabalho foi tomada depois da morte do operário Flávio Nunes César, de 30 anos. Lá nós vimos que as normas que são analíticas, as normas prevêem detalhadamente quais as situações que têm que ser implementadas, né, e não aconteceram ali. O trabalhador, que faria aniversário no dia seguinte, morreu depois de cair dentro desta máquina. O corpo dele ficou preso e o resgate foi feito pelos bombeiros. Um trabalho difícil que levou cerca de 2 horas. O acidente aconteceu na última terça-feira, na BR-101, perto do bairro Universal, em Viana. Identificamos um trabalho realmente inseguro, um trabalho sem condições de realização, que ofertava ao trabalhador ali a condição de grave e iminente risco. O caso também está sendo acompanhado pela Polícia Civil. O inquérito ainda não foi concluído. Segundo o Ministério do Trabalho, a Eco 101 está proibida de usar máquinas do mesmo modelo
em todas as obras que administra. Ainda segundo o Ministério do Trabalho, na semana passada, outros 2 funcionários da empresa também morreram em obras na BR-101 aqui no Espírito Santo. Os operários que estavam no acostamento foram atropelados por um caminhão no município de Itapemirim, no sul do estado. O caminhoneiro disse que tentou desviar de outro veículo que teria invadido a contramão. Possivelmente houve falha na sinalização, né? Nós identificamos outras situações na estrada. Então a empresa tem que estar atenta para isso, porque são seus trabalhadores. O telefone para denúncia no Ministério do Trabalho é o 3232-3831. Em nota, a Eco 101 informou que, junto com a empresa terceirizada, está tomando as providências no prazo determinado pelo órgão. O corpo da empresária desaparecida na região serrana é encontrado em uma cachoeira. Rosilene da Costa Del Pupo, de 33 anos, foi encontrada pela manhã na localidade de São Pedro de Urânia, em Alfredo Chaves. Ela estava desaparecida desde o dia 20 de fevereiro, quando saiu de casa em Domingos Martins. Na época do desaparecimento, a moto da empresária foi encontrada em Venda Nova do Imigrante. O ex-namorado dela confessou o assassinato. O aeroporto de Vitória tem uma das menores pistas do país, motivo de preocupação. Chama isso aqui de aeroporto? Para mim isso aqui é rodoviária. Isso aqui não tem estrutura nenhuma, isso é puxadinho. Assim como os aviões, a insatisfação dos passageiros diante do aeroporto de Vitória também está nas alturas. Era para ter feito esse um aeroporto assim condizente com o crescimento da Grande Vitória, né? Além da falta de conforto, a pista é outra preocupação dos passageiros. Hoje, por exemplo, foi meio complicado. Eu que venho do Rio, que é uma pista pequena, né? Dá medo, então descer aqui em Vitória? Não chega a dar medo, mas hoje deu. Toda reclamação não é por menos. A construção do novo aeroporto já é aguardada há 10 anos, ou seja, as obras demoraram tanto para começar que a nova capacidade já não vai atender mais o crescente número de passageiros e o valor da obra será bem maior que há 10 anos, 500 milhões de reais. É o que explica o doutor em logística Alvim Borges, que há mais de uma década pesquisa sobre o aeroporto da capital. Já temos uma movimentação grande e a própria capacidade do aeroporto hoje não atende à necessidade que nós temos no estado. Inclusive a capacidade projetada do novo aeroporto. A questão da proximidade de obstáculos como prédios residenciais também preocupa o professor. A tendência mundial é de que os aeroportos saiam dos centros urbanos, porque um acidente aéreo é um acidente de grandes proporções em qualquer lugar, em qualquer situação. Então o que acontece? Mesmo com a mudança do eixo da pista, continua-se dentro de uma zona urbana muito congestionada. Nem reformas ou puxadinhos. De acordo com o especialista, a solução aqui para o aeroporto de Vitória era retirá-lo de próximo das áreas urbanas e levá-lo para Fundão, por exemplo, ou para Barra do Jucu, em Vila Velha. Nós fomos pensar no aeroporto também como uma infraestrutura logística importante, por exemplo, para as questões de comércio exterior do Espírito Santo. Nós necessitamos de um aeroporto que dê suporte para as atividades que nós almejamos ter aqui dentro da nossa economia, que esse aeroporto hoje não dá. A Infraero informou que a pista do aeroporto de Vitória está de acordo com as regras. Diz ainda que aguarda parecer do Tribunal de Contas para retomar as obras. A seguir, motociclista bate em uma vaca. Uma jovem que estava na garupa morreu. A gente já volta. Moto atinge vaca e mata jovem de 16 anos. A adolescente Débora de Souza estava de carona e não resistiu. Já o namorado dela ficou gravemente ferido. Eles estavam numa rodovia na localidade de São Miguel, em Cachoeiro de Itapemirim, quando atingiram a vaca. Logo após a batida, um tio da adolescente que passava pelo local parou para ver o acidente e reconheceu o corpo da menina. O dono do animal já foi identificado. Para você, uma boa noite e até amanhã.